tarde, nós vamos apresentar sobre a prevalência da tuberculose em Salvador, Bahia, estabelecendo parâmetro com o interior do estado no período de 2008 a 2018. O grupo é composto por Lucas Tinel, Marcos Reis, Mariana Souza, Mariana Dunkel e Túlio Cabral. Nós somos acadêmicos do curso de Medicina da Faculdade de Tecnologia e Ciências, Salvador, Bahia. Nossa professora orientadora, doutora da disciplina de Epidemiologia, Andréia Amorim. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria denominada bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis. Ela pode se manifestar em vários focos, como nos pulmões, laringe, ossos, cérebro, rins, entre outros. A tuberculose continua a merecer uma especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. A associação com as condições de pobreza torna a doença majoritária em países subdesenvolvidos e os que estão em desenvolvimento. Estatisticamente, essas informações elas se refletem na epidemiologia através de uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, de que 1/3 da população mundial é infectada pelo Mycobacterium tuberculosis, 8 a 10 milhões desenvolverão a doença durante a vida e também metade apresentará forma contagiante. Diante dessa conjuntura global, exigiu-se o desenvolvimento de estratégias e programas no intuito de alcançar metas e indicadores do controle da tuberculose. Nesse âmbito, o objetivo era reduzir até o ano de 2015 a incidência e a mortalidade pela metade em relação a 1990. No Brasil, a tuberculose é considerada uma prioridade desde 2003 e é uma das 5 doenças mais em foco atualmente, fazendo parte dos 22 países subdesenvolvidos que concentram 80% dos novos casos. Já em 2009, foram notificados 72 mil casos novos, correspondendo a um coeficiente de incidência de 38 a cada 100 mil habitantes. Além disso, de acordo com o DataSUS, nos anos de 2008 a 2018, o Nordeste é a segunda região com maior número de casos por ano, estando atrás apenas do Sudeste. Nesse contexto, era indiscutível a necessidade de integração dessas estratégias do território brasileiro, sendo de dever de todos os serviços de saúde, a nível primário, secundário e terciários, atrelados à estratégia de saúde da família e o programa de agente comunitário da saúde, a realização dessa busca, identificação, registro, orientação e tratamento padronizado e supervisionado. Sendo assim, diante de tantos outros fatores que corroboram com a não erradicação da tuberculose e sendo uma das 5 doenças com maior foco no Brasil, o objetivo desse trabalho é comparar a prevalência nos casos de tuberculose em Salvador com os casos dos outros municípios da Bahia, levando em conta variáveis como sexo, faixa etária, alcoolismo, tabagismo, HIV e etnia. De acordo com nossos estudos, os resultados encontrados na tabela 1, que representa a caracterização da população notificada com tuberculose de acordo com as variáveis socioeconômicas e de saúde, Salvador e o resto da Bahia, exceto Salvador, nos anos de 2008 a 2018. O número total foi de 210.606 casos na Bahia e 131.417 casos em Salvador. E aí, com base na tabela 1, a gente pode verificar que teve o maior número de casos entre homens, tanto em Salvador como no restante da Bahia, uma maior presença da doença na faixa etária entre 15 e 39 anos e uma menor presença na faixa etária de 0 a 4 anos, tanto em Salvador quanto nas cidades do interior da Bahia. Para as variáveis de pacientes com HIV e alcoolismo, houve um predomínio da doença em indivíduos não portadores do vírus e não alcoólatras, tanto em Salvador quanto no interior da Bahia. Quanto ao tabagismo, houve o maior número da doença em indivíduos não tabagistas, com números muito parecidos tanto em Salvador quanto no interior da Bahia. E levando em consideração as variedades étnicas, foram observados os números muito similares entre os dois territórios. E aí tem o menor número em indivíduos da cor amarela e o maior número da cor parda. Avaliando-se as variáveis da tabela 1, não foi possível observar uma diferença numeral significante entre Salvador e o interior da Bahia. Notou-se apenas uma relação não muito relevante entre os indivíduos portadores de HIV e os portadores do bacilo de Koch. Em Salvador foi de 9% e do restante da Bahia 4,93%. Em relação ao sexo, houve um maior número de casos no sexo masculino. Em Salvador foi 63% e no interior do estado 66%. Em relação à faixa etária, houve uma maior prevalência da doença em pessoas entre 15 e 39 anos, em Salvador de 50,2% e no interior 42,8%.
Averigou-se que aproximadamente 22% dos pesquisados apresentavam a tuberculose correlacionando com o alcoolismo, tanto no interior quanto em Salvador. Foi observado também que apenas 19% aproximadamente dos portadores da doença nos 2 territórios avaliados eram tabagistas e constatou-se que a Coparda ela possuía uma maior relação de casos, representando 59,5% em Salvador e 65,7% no resto do estado. E agora aqui a gente está demonstrando a tabela 2, que representa o coeficiente de incidência de tuberculose em Salvador entre os anos de 2008 a 2018. Com base nessa tabela 2, podemos verificar que nas faixas etárias de 0 a 4 anos, a gente viu uma predominância do sexo masculino quando comparado ao sexo feminino, e entre 5 a 14 anos existe uma maior incidência do sexo feminino. Entre 15 a 39 anos, 40 a 59 anos e maiores que 60 anos, todos apresentaram uma preponderância bastante definida do sexo masculino, tendo uma diferença bastante acentuada na faixa etária de maiores de 60 anos, que alcançou os seguintes números: de 220,775 no sexo masculino e 76,736 no sexo feminino. E para finalizar os resultados, na tabela 3, que representa o coeficiente de incidência de tuberculose no estado da Bahia, exceto Salvador, entre os anos de 2008 a 2018, de acordo com a tabela 3, a gente pode verificar que no sexo masculino, entre 5 a 14 anos, encontrou-se o menor valor, que foi de 3,3817. E entre as faixas etárias de 40 a 59 anos e maiores que 60 anos, a incidência ultrapassou 90%. Já no sexo feminino, entre 5 a 14 anos, obteve um menor valor em comparação às outras faixas etárias, e entre 15 e 39 anos, essa incidência aumentou para aproximadamente 50%, que foi o maior valor, diminuindo nas faixas etárias subsequentes. Então, para concluir o nosso trabalho, reforça-se que não houve diferença significativa do número de casos notificados com tuberculose na cidade de Salvador e no interior da Bahia nos últimos 10 anos, que corresponde aos anos de 2008 a 2018. O número de casos notificados de tuberculose que os sexos masculino e feminino possuem valores maiores em Salvador em todas as faixas etárias, comparando com o interior da Bahia, e observando diferenças mais significativas nas faixas etárias de 0 a 4 anos, 40 a 59 anos e maiores que 60 anos. Ainda estamos distantes dos objetivos em relação à implantação de um tratamento diretamente observado nos casos novos bacilíferos. Entretanto, a estratégia de saúde da família vem cumprir um importante papel nessa missão de reduzir os índices de tuberculose, na medida que se fundamenta nos eixos transversais da universalidade, integridade e equidade em um contexto de descentralização e controle social. Contudo, cabe a cada local, levando em consideração a realidade específica, buscar medidas para a diminuição e o combate da doença, tais como conscientização dos indivíduos portadores da doença a aderirem ao tratamento completo. Além disso, é de suma importância o enfoque na prevenção dos grupos de riscos, que são alcoólatras, tabagistas e portadores de HIV, de obterem a doença. Então, dessa forma, torna-se possível garantir uma melhor qualidade de vida, tanto na população em geral, indivíduos saudáveis, quanto nos portadores da tuberculose. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho e muito obrigada.